bem? Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é 7 declarações proféticas sobre o Brasil. Antes de começar, quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Eu tenho plena convicção e certeza, Deus, Ele vai trazer um tempo novo sobre a tua vida. Eu tenho recebido muitos testemunhos de muitos irmãos e irmãs que têm sido abençoados através das mensagens que temos compartilhado aqui no nosso Palavra Profética. O Palavra Profética de hoje vai falar sobre a importância de liberar declarações proféticas. Quais são as liberações proféticas? Quais são as declarações proféticas que você tem liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o Brasil? Quero dizer a vocês que declaração profética é reafirmar o que a Bíblia já está nos dizendo. O que Deus pensa a respeito de mim, de você. Quais são os pensamentos que Deus tem acerca da nação brasileira? Você já parou para pensar nisso? Sendo assim, o ministério profético, ele é poderoso, ele é extraordinário. Eu ouso dizer a vocês que o mundo espiritual, ele é mais forte, mais poderoso que o mundo físico. E nós precisamos atrair a atmosfera dos céus, atrair a realidade dos céus para a terra. E como nós podemos fazer isso? Por meio das declarações proféticas, por meio da voz profética que está sendo levantada. Deus está direcionando os nossos corações, direcionando o seu povo, direcionando a sua igreja a levantarem a sua voz profética sobre o Brasil. É momento de liberar palavras, é momento de liberar declarações proféticas sobre a nação brasileira. Qual é a realidade dos céus que Deus tem sonhado para a nação brasileira? Você já parou para pensar nisso, para meditar nisso? No céu não existe crise, no céu não existe crise. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, e diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está nos dizendo hoje, Deus está nos afirmando de maneira veemente que Ele tem pensamentos de paz acerca de nós. Deus, Ele tem um futuro maravilhoso para as nossas vidas. Talvez você esteja receoso, talvez você esteja preocupado com o futuro da nação brasileira, mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer a você que você não precisa se preocupar com o futuro, porque Deus já está no teu futuro, Deus já está no futuro da nação brasileira. E o futuro que Deus preparou para o povo brasileiro é um futuro maravilhoso, é um futuro
extraordinário, coisas maiores Deus vai fazer sobre o território brasileiro. Deus está no nosso futuro. O nosso Deus, ele é atemporal. O nosso Deus, ele é imutável. Deus não mudou. Deus permanece fiel, para todo sempre fiel. Ele rege as nações com justiça, com equidade e com retidão. O cetro de justiça está nas mãos do Senhor. Deus não perdeu o controle de nada diante das barbaridades e das atrocidades que nós estamos vendo com os nossos olhos. Deus está dizendo hoje para você que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle, que Ele permanece no controle e que nada fugiu da palma das mãos do Senhor. O controle está nas mãos dEle. Deus é quem governa, é quem rege as nações com retidão e com equidade. Eu quero dizer a você que a essência do nosso Deus é amor. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça. No amor, lá no livro de Provérbios, você vai ver vários textos bíblicos falando que há respeito, há instrução e há disciplina, porque Deus, ele corrige a quem ele ama. A palavra do Senhor fala que Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é santo, ele é reto e ele é imparcial com maldades, com impiedade e com a iniquidade. O nosso Deus, ele odeia a iniquidade, odeia a impunidade, odeia a injustiça. O nosso Deus age com equidade, com retidão. O que é equidade? Igualdade. Ele governa os povos com equidade, com igualdade, com amor, com justiça e na medida certa. A medida de Deus é uma medida certa. Então, eu quero dizer a você que está angustiado, que está preocupado com tudo que está acontecendo diante dos seus olhos. Não se preocupe, ponha a tua confiança no Senhor, porque Deus não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de todas as coisas. Olha o que o texto bíblico está falando ali no livro de Salmos. Salmos 45, verso 6 e verso 7. O teu trono, ó Deus, é eterno, é perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O Senhor, ele está no controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle de nada do que nós estamos vivendo sobre a nossa nação. Isso que nós estamos vendo é a mão do Senhor fazendo justiça. É a mão do Senhor se movendo no meio da nação brasileira. Deus está se movendo com justiça sobre os três poderes da nossa nação. Sobre o poder executivo, sobre o poder legislativo e sobre o poder judiciário. Deus vai passar o Brasil a limpo. Em Provérbios 2, verso 6 até o verso 9, preste atenção no que a palavra do Senhor está nos ensinando, está nos dizendo. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Verso 7.
Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que andam com integridade. Verso 8: guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. E o verso 9: então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. As veredas, os caminhos que Deus está nos mostrando é juízo, equidade e justiça. Deus está pesando na balança todas as atrocidades que nós estamos vendo acontecer sobre a nossa nação. Todas as maldades que têm sido feitas contra pessoas comuns. O Senhor está fazendo justiça. Está chegando a hora de Deus acertar as contas com aqueles que detêm o poder nas mãos. E em vez de governar para o povo, tem governado para os seus próprios desejos, para suas próprias vontades. Em Provérbios 16, verso 11: o peso e a balança justa são do Senhor, obra sua são todas as pedras da bolsa. E o verso 12 diz: a abominação é aos reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Verso 13: os lábios da justiça são o contentamento dos reis, eles amarão o que fala coisas retas. Palavra do Senhor. Perceba que Deus, Ele está mostrando para cada um de nós que Ele é justo e que Ele ama a justiça. Ele odeia a impiedade, odeia a iniquidade, odeia tudo aquilo que é feito para prejudicar um povo, para prejudicar uma nação, para prejudicar as pessoas em pró dos seus próprios desejos e benefícios, em prol de se dar bem por cima de qualquer situação. Deus está sendo muito claro aqui na palavra dele que Ele trata com justiça, que Ele move com justiça, que Ele abomina a iniquidade, abomina a impiedade, abomina a injustiça. Deus odeia a injustiça. Todas essas violações dos direitos humanos, Deus odeia essa injustiça que está sendo feita no meio da nossa nação. Toda essa corrupção, todo esse engodo, toda essa mentira, todo esse esquema, tudo isso Deus detesta, Deus odeia, Deus, Ele não admite, Deus, Ele não compactua com coisas ilícitas ou coisas erradas. O nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. E Deus vem trazendo a sua justiça sobre a nação brasileira. Nesse momento, eu quero compartilhar com vocês 3 sonhos proféticos que o Senhor me deu. E o primeiro sonho, Deus me mostrou claramente a nação em peso nas ruas, todos vestidos de verde e de amarelo, e gritavam palavras de ordem em alto e bom som. Era possível ver jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres de todas as partes, carros, motos, bicicletas, motocicletas. Era possível ver até mesmo helicópteros voando baixo. Deus mostrava a nação nas ruas.
Eu creio que Deus, Ele já está nos mostrando o que vai acontecer nos próximos dias sobre a nação brasileira. E eu perguntei ao Senhor, quando eu despertei desse sonho, por que, Senhor, o Senhor está me mostrando isso? E Deus me respondeu: eu estou gerando um espírito de justiça sobre o povo brasileiro, sobre o coração de cada brasileiro, porque eu vou fazer justiça sobre essa nação. Toda a impunidade, toda a corrupção será varrida do meio da nossa nação. O segundo sonho que o Senhor me deu, o Senhor me mostrava um vento. E não era qualquer vento, era um vento muito forte. E quanto mais esse vento soprava, quanto mais esse vento estava soprando, mais forte ele ficava. E no momento que a intensidade daquele vento, ela começava a aumentar de maneira constante. E quando eu olhava pelas janelas, eu via claramente os tapetes sendo arrancados do chão e as cortinas sendo removidas. E Deus mostrava que o vento, ele aumentava mais ainda a sua intensidade. Chegava ao ponto de arrancar a estrutura daquela casa. E Deus me dizia nesse sonho: não ficará pedra sobre pedra, porque eu farei justiça. Eu farei justiça sobre a nação brasileira. E quando eu vi tudo aquilo, e ao despertar, eu ouvia claramente a voz do Senhor falando várias e várias vezes que não vai ficar pedra sobre pedra. Então, meus irmãos, Deus está nos dizendo hoje que Ele vai agir da maneira que Ele achar melhor para o benefício da nação, para o benefício de todo o povo brasileiro. Deus vai fazer justiça sobre a nossa nação. E não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo que estiver oculto, o Senhor vai trazer à tona. Quando eu vi Deus arrancando os tapetes, arrancando as cortinas, eu percebi que Deus estava dizendo em poucas palavras que Ele vai trazer a verdade à tona, que toda a mentira vai ser desmascarada e o nome dele vai ser glorificado. Deus me deu um terceiro sonho, e nesse terceiro sonho eu via claramente um castelo. Só que não era um castelo bem estruturado, era um castelo mal estruturado. Dava para perceber que o castelo, ele tinha alguns espaços. Deus mostrava claramente que havia espaços vazios, onde não tinha colunas para sustentar o peso daquele castelo. Havia uma coluna no meio, mas essa coluna no meio não conseguiria sustentar aquele castelo imenso que estava logo acima. E quando eu vi aquilo, Deus em seguida me mostrou a bandeira da nação dos Estados Unidos. Naquele exato momento, o Senhor me disse: sabe, aquele homem que eu levantei como presidente da nação dos Estados Unidos, eu já dei estratégia, eu já dei sabedoria, eu já coloquei nas mãos dele esse ponto. E quando eu olhava aquele ponto, havia uma frase dentro daquele ponto. Estava escrito em inglês: "Hunt it down". Quando eu olhava aquela frase, eu me perguntei: Deus, isso é uma ordem, isso é algo que o Senhor está dizendo. E eu fui pesquisar depois que eu despertei, e Deus estava dizendo: acabe com isso.
Deus estava dando uma ordem para acabar com toda essa injustiça, com toda essa impunidade que tem se alastrado sobre o território brasileiro. Deus deu uma missão, e essa missão que Deus colocou nas mãos desse homem era claramente para trazer a libertação do povo e da nação brasileira. Quando esse ponto ele era colocado em prática, Deus mostrava aquele castelo literalmente desmoronando. E quando o castelo desmoronava, não ficava nada de pé. E Deus mostrava uma poeira enorme subindo, subindo, subindo. E quando eu via aquela poeira subindo, o Senhor dizia: a libertação da nação brasileira, ela virá através da nação dos Estados Unidos. Ela virá através do povo do norte. Eu vou libertar a nação brasileira. Eu vou fazer justiça nesse lugar, nesse território. E ali eu pude perceber que Deus, ele estava dizendo nesse sonho claramente que Deus, ele vai usar a nação dos Estados Unidos para libertar o Brasil de todo esse sistema corrupto de uma vez por todas. Então, meu irmão, minha irmã, não é tempo de desistir, não é tempo de você jogar a toalha, mas é tempo de você continuar orando, continuar intercedendo, continuar liberando palavras proféticas sobre a nação brasileira, porque Deus está nos dizendo que a nossa oração já foi ouvida e Deus está se movendo para nos libertar de todas as atrocidades que nós estamos vendo e vivendo nos dias atuais. E nesse momento profético, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas palavras que Deus me entregou quando eu estava orando e apresentando a nossa nação ao Senhor, apresentando o nosso Brasil, o nosso povo, a soberania da nação brasileira diante de Deus. E o Senhor, ele me dizia que todas as autoridades brasileiras que cometeram atrocidades contra a pátria serão julgadas com o peso e o rigor da lei. Deus mostrava também um rodo passando sobre o território brasileiro, e eu via como se esse rodo rapasse uma água suja e removesse uma água suja. E eu perguntei ao Senhor o que significava aquilo. E Deus me dizia: eu vou passar o Brasil a limpo, porque é necessário. Depois que Deus me mostrou isso, eu via claramente o povo nas ruas gritando palavras de ordem. Torno a repetir: Deus está gerando no povo brasileiro um espírito de justiça. Um espírito de justiça está sendo gerado no coração da nação brasileira. Nos próximos dias, veremos todas as mentiras serem desmascaradas. Áudios serão vazados, verdades vão vir à tona, porque o Senhor, ele é um Deus de justiça. A palavra dele fala que ele ama a verdade, e a verdade vai vir à tona. A verdade vai vir à tona e as mentiras serão expostas à luz da verdade. Esquemas, muitos esquemas que foram feitos, Deus irá desfazê-los. Todos os esquemas que foram feitos serão desfeitos, porque Deus vai quebrar, Deus vai destruir tudo aquilo que foi feito, todas essas leis, esses decretos que vieram para prejudicar o povo brasileiro.
o Senhor vai anular, o Senhor vai lançar por terra. Quero dizer a vocês também que o Senhor me mostrava pactos e alianças sendo quebrados. Deus vai quebrar todos os pactos e todas as alianças que foram feitas com a nossa nação. Tudo aquilo que foi feito para prejudicar o Brasil, para escravizar o Brasil, o Senhor vai despedaçar de cima a baixo. Meus irmãos, precisamos entender, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele ama a justiça e Deus tem propósitos já pré-estabelecidos sobre a nossa nação. E o propósito de Deus é um propósito de avivamento. O maior avivamento vai ser vivenciado aqui, no nosso território, no nosso Brasil. Como Deus vai derramar um avivamento sobre a nação da maneira que está. Não há possibilidade. E eu quero dizer a vocês que também Deus ele vai afastar do caminho do Brasil todas as ligações com o comunismo e com o socialismo. Deus vai varrer do meio do povo brasileiro todas essas ligações. É tempo de nos prepararmos, porque a vitória está chegando sobre a nação brasileira. Quero dizer a vocês que Deus, ele vai quebrar o arco da impiedade. Deus vai destronar o principado da corrupção que tem saqueado o Brasil por décadas e décadas. O Senhor vai trazer um tempo novo sobre a nação brasileira. Haverá anistia, haverá paz, haverá liberdade restituída e restaurada sobre o povo brasileiro. A soberania do povo brasileiro, ela será restituída. A soberania do povo brasileiro, ela será restituída no tempo do Senhor. E o tempo do Senhor é esse que se aproxima. A verdade sobre as caixinhas mágicas virá à tona. E vai virar manchete nos jornais do mundo inteiro. Quero dizer a vocês que grande é o livramento que Deus está dando à nação brasileira. A nação brasileira vai se reerguer mais forte do que nunca. O povo vai prosperar. Deus vai cumprir a promessa de tornar o Brasil o celeiro das nações, o celeiro para as nações do mundo. Uma onda de avivamento vai se alastrar pelas ruas, pelas avenidas e por todos os lados no Brasil. Quero dizer a vocês, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Deus escolheu a nação brasileira para cumprir os seus propósitos sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, para trazer um tempo novo. E eu quero chamar a sua atenção. Comece a liberar declarações proféticas sobre o povo, sobre a sua nação, sobre o território brasileiro, porque Deus vai fazer justiça. E o Senhor me dizia, nos próximos dias, coisas extraordinárias, eu, o Senhor, farei sobre essa nação. Então, esse é o momento. É o momento de você olhar com um olhar de seriedade, porque Deus, Ele está nos dizendo e nos direcionando e nos mostrando que Ele é o Deus que defende o seu povo, que Ele é o Deus que ama a justiça, que ama a humanidade, que ama a nação brasileira. Deus, Ele tem propósito sobre o nosso povo. E Deus, Ele vai cumprir
cada um dos seus desígnios para a nossa nação. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. Quero dizer a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado, compartilhado o nosso Palavra Profética, muito obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!